Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente, mas antes já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. E claro, se você está focado nos concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde, não deixe também de conhecer as nossas apostilas digitais em PDF, materiais focados na sua aprovação. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br. O link do nosso site e das nossas redes sociais está aqui na descrição deste vídeo. No vídeo de hoje, estamos iniciando nosso estudo sobre a fisiologia respiratória. A gente sabe que o oxigênio ele é necessário e importante para sustentar a própria vida. Através do sistema cardíaco e do sistema respiratório, a gente tem o fornecimento das exigências do oxigênio para o nosso corpo. O sangue ele é oxigenado através dos mecanismos de ventilação, perfusão e transporte de gases respiratórios, que são justamente os mecanismos, que nós vamos aqui nos aprofundar nessa videoaula. Além disso, nós temos também vários reguladores neurais e químicos que controlam o ritmo e a profundidade da respiração para responder às demandas de oxigênio nos tecidos corporais. O sistema cardiovascular, ele também aqui tem uma participação importante, proporcionando esses mecanismos de transporte para fazer a distribuição do oxigênio para as células e tecidos do nosso corpo. Como que acontece, as trocas respiratórias? A troca de gases respiratórios, ela ocorre entre o ambiente e o sangue. Nós temos gases respiratórios sendo trocados através desses dois meios. A respiração nada mais é que a própria troca de oxigênio e de dióxido de carbono durante o metabolismo das células. As vias respiratórias do pulmão vão fazer essa transferência do oxigênio da atmosfera para o alvéolo, que é onde o oxigênio é trocado por dióxido de carbono. Então, a troca do oxigênio para dióxido de carbono, ela acontece dentro dos alvéolos pulmonares. E através da membrana alvéolo-capilar, a gente vai ter o oxigênio se transferindo para o sangue e o dióxido de carbono transferindo-se do sangue para os alvéolos. E aqui nós vamos ter três fases do processo de oxigenação, que é justamente a ventilação, a perfusão e a difusão. Em relação à estrutura e função pulmonar, nós sabemos que várias condições ou doenças podem modificar a estrutura e a função do sistema pulmonar, E, consequentemente, alterando também a respiração. Aqui nós vamos ter os músculos respiratórios, o espaço pleural, os pulmões e os alvéolos, que são essenciais para que a ventilação, perfusão e a troca de gases respiratórios ocorram de forma adequada. Então, revisando rapidamente um pouco sobre essas estruturas, os pulmões são aquelas estruturas elásticas que estão contidas na caixa torácica. Na pleura ou cavidade pleural, nós vamos ter os pulmões e a parede do tórax sendo revestidos por uma membrana serosa que é chamada de pleura, E aqui nós vamos ter a pleura visceral, que é aquela que vai cobrir os pulmões, enquanto que a pleura parietal reveste o próprio tórax. Tanto as pleuras visceral e parietal e a pequena quantidade de líquido pleural que tem entre essas duas membranas serve justamente para lubrificar o tórax e também os pulmões, que é o que possibilita a movimentação suave dos pulmões dentro da cavidade torácica a cada respiração. Então, nossos pulmões eles se movimentam na respiração por conta da presença desse líquido pleural que está entre a pleura visceral e entre a pleura parietal. Cada um dos pulmões é dividido em lobos. O pulmão direito é dividido em lobos superior, médio e inferior, enquanto que o pulmão esquerdo ele é constituído apenas pelos lobos inferior e superior. Cada lobo desse também é subdividido em 2 a 5 segmentos que são separados por fissuras, que acabam sendo extensões da pleura. E o pulmão também é constituído por cerca de 300 milhões de alvéolos que estão dispostos em grupos de 15 a 20. Na função respiratória, os gases eles se movem para dentro e para fora dos pulmões
através de mudanças de pressão na região interna. Então, a pressão intrapleural, ou seja, a pressão dentro da pleura, é negativa, ou ela é inferior à pressão atmosférica. E para que o ar flua para dentro dos pulmões, essa pressão intrapleural ela se torna mais negativa, criando aqui um gradiente de pressão entre a atmosfera e os alvéolos. O diafragma e os músculos também intercostais se contraem nesse processo para criar essa pressão negativa na pleura e aumentar também o tamanho do tórax durante a inspiração. E o relaxamento do diafragma e a contração dos músculos intercostais internos acabam permitindo, que o ar escape a partir dos pulmões. Como eu falei para vocês, nós temos aqui vários mecanismos envolvidos, entre eles a ventilação, a perfusão e a difusão. Então vamos entender um pouco melhor como funcionam esses mecanismos, que é justamente o foco dessa videoaula. A ventilação nada mais é que o processo de transferência desses gases para dentro e para fora dos pulmões. Para que ela aconteça, nós temos que ter aqui uma coordenação das propriedades musculares e também elásticas do pulmão e do tórax. Aqui o músculo mais importante, na respiração é o diafragma. Então esse músculo ele é inervado pelo nervo frênico que sai da medula espinhal na quarta vértebra cervical. Durante a inspiração aqui, no processo de ventilação, o ar vai fluir do ambiente para dentro da traqueia, dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos. E durante a expiração, o gás que está lá nos alvéolos faz o mesmo trajeto, porém na direção contrária, indo para o ambiente externo. Aqui nós vamos ter vários fatores físicos também que influenciam nesse fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. E aqui nós vamos ter a própria variação da pressão de ar, a resistência ao fluxo de ar e também a complacência pulmonar. A perfusão pulmonar nada mais é que a capacidade do sistema cardiovascular de bombear o sangue oxigenado para os tecidos e também de devolver o sangue venoso para os pulmões. Então aqui nós vamos ter a observação do fluxo sanguíneo real através da circulação pulmonar. Nesse processo de perfusão pulmonar, o sangue é bombeado para os pulmões pelo ventrículo direito através da artéria pulmonar. A artéria pulmonar aqui se divide também nos ramos direito e esquerdo para suprir ambos os pulmões, e esses dois ramos vão se subdividindo também para suprir todas as regiões de cada pulmão. Normalmente, cerca de 2%, do sangue bombeado pelo ventrículo direito não perfunde os capilares alveolares. Esse sangue acaba sendo drenado para o lado esquerdo do coração e não participa na troca gasosa dentro dos alvéolos. E por fim, a difusão é o processo que é responsável pela movimentação dos gases respiratórios de uma área para outra, através do gradiente de concentração. Então, para que a troca de gases respiratórios aconteça, os órgãos, os nervos e os músculos da respiração, eles precisam estar intactos, funcionando normalmente, e também o sistema nervoso central precisa ser capaz de regular esse ciclo respiratório. Então, a difusão, ela se refere ao processo pelo qual o oxigênio e o dióxido de carbono são trocados entre o ar e o sangue. Aqui é muito importante considerar que a membrana alveolo-capilar ela é ideal para que a difusão aconteça por conta da sua espessura, e também da grande área de superfície que tem. No adulto saudável, normal, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles atravessam essa membrana alveolo-capilar sem nenhuma dificuldade. E isso acontece em consequência das diferenças, que tem na concentração de gases respiratórios que a gente tem dentro dos alvéolos e também dos capilares. Então, o estudo desses mecanismos é muito importante para que você comece a entender e revisar melhor a função respiratória. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse também o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br, onde você encontra materiais focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.